Oi, gente, eu sou a Bárbara e eu vim gravar uma aula para o cursinho paralelo sobre a propriedade dos logaritmos. As propriedades dos logaritmos, elas vão auxiliar na resolução de questões que envolvem a função logarítmica e a função exponencial também, porque como a gente já conversou na aula passada, a função logarítmica, ela é a inversa da função exponencial. Então, quando a gente trabalha com exponencial, em diversos casos a gente vai trabalhar com os logaritmos também. É um conteúdo que cai com baixa recorrência no Enem, mas como a FAPEC vem nos mostrado no vestibular da UFMS e da UEMS, que são provas um pouco mais elaboradas nos conteúdos de matemática, ele cai com mais frequência lá. Eu não me recordo agora de nenhuma questão específica, mas como é um vestibular difícil, relativamente, comparado com o Enem, por exemplo, é bom a gente sempre estar preparado e saber um pouquinho mais. O logaritmo, ele é a operação na qual que a gente quer descobrir o expoente que uma dada base deve ter para resultar em uma certa potência. Vai ser basicamente isso aqui, ó. A gente tem que o logaritmo... Opa, deixa eu colocar a canetinha preta. O logaritmo, ó. Esse aqui é a forma de representar um logaritmo. A letra B é o logaritmando, que é esse aqui, e a letra A é a base. E aí a gente tem que esse aqui o x vai ser o logaritmo, que é o resultado. E quando a gente tem, por exemplo, essa situação, a elevado a x é igual a b, a gente não sabe o que fazer, a gente pode colocar o logaritmo dos dois lados. A forma mais simplificada para a gente enxergar o logaritmo vai ser fazendo uma voltinha, que vai ser, ó, o a elevado ao x, que é igual ao b. Tem gente que fala que é um coraçãozinho, porque dá para desenhar um coraçãozinho aqui. Tem gente que fala que é um feijãozinho, tem um monte. Resumindo, a elevado a x vai ser igual a b, que é o cerne, é a base do logaritmo, você ter que saber essa informação. Dados importantes são que o a e b devem ser números reais e positivos e o a tem que ser diferente de 1. Até porque o a sendo 1, você vai fazer 1 elevado a qualquer número, vai ser sempre 1. Então, não faz muito sentido isso, igual a gente viu já na exponencial também, que tem alguma coisa envolvendo isso. Aqui tem um exemplo que a gente vai fazer do logaritmo. A gente sabe que a gente quer saber qual que é o valor de log de 81 na base 3. Então, eu sei que log de 81 na base 3 vai ser igual a x. Aí, a gente vai dar a voltinha. Vamos lá na voltinha. 3 elevado ao x vai ser igual a 81. Então, eu sei que 3 elevado a x é igual a 81. E aí, na aula passada, a gente já fez isso. A gente vai fatorar o 81. 81 sobre 3 vai ser 27, 27 sobre 3 é 9, 9 sobre 3 é 3, 3 sobre 3 é 1. Isso aqui vai ser 3 na quarta. Então, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a quarta. Então, a gente sabe que o x vai ser igual a 4. Você pode reparar que o logaritmo vai ser só essa primeira etapa, vai ser só essa partezinha de vermelho. O resto virou uma equação exponencial. E aí que o pessoal se assusta, fala, meu Deus, logaritmo, muito difícil, não sei o quê. Mas não, gente, é bem simples. Elas são basicamente as propriedades da potenciação, se você for observar bem. Aqui tem outro caso específico. Aí você vai falar assim, cadê a base? A base é 10. Quando não tem a base, ela vai ser 10. Então, a gente quer log de 1000 na base 10, que vai ser igual a x. Então, vai ser 10 elevado a x, que vai ser igual a 1000. 1000 é 10 ao cubo, que 10 vezes 10 é 100, vezes 10 é 1000. Então, 10 elevado a x é igual a 10 ao cubo, x é igual a 3. Ai, que simples. A única coisa que você tem que lembrar, aqui também você vai fazer de novo a voltinha, né? Que quando não tem a base, ó, 10 elevado a x é igual a 1000. Quando não tem a base vai ser 10, quando ela está suprimida. Vai ser um logaritmo decimal que ele chama. Aqui a gente tem algumas consequências das definições dos logaritmos. Uma das consequências é, quando o logaritmando for 1, o resultado vai ser sempre 0, independente da base. Porque, ó, se a gente fizer, por exemplo, log de 1 na base 2, vai ser igual a 0. Por quê? Porque 2 elevado a 0 vai ser igual a 1. Agora, vamos pensar em outro. Se eu fizer log de 1... na base raiz de 3, um número nada a ver, vai ser igual a 0. Porque a raiz de 3 elevado a 0 vai ser 1. Independente da base, quando o logaritmando for 1, o resultado vai ser 0, sempre. Agora, log de A na base A vai ser igual a 1. Por quê? Porque um número elevado a 1 vai ser sempre ele mesmo. Por exemplo, se eu fizer log de 3 na base 3, vai ser igual a 1.
Porque, ó, se eu faço a voltinha, 3 elevado a 1 é igual a 3. E isso é uma consequência da definição. Agora, quando tem um expoente, e é o log a mesma base, o mesmo logaritmando, a resposta vai ser o expoente. Por quê? Por exemplo, ó, vou complicar um pouquinho mais. Se eu fizer log de 32 na base 2, vai ser igual a x. Aí você vai falar assim, vixe, lascou. Não, gente, é só fatorar. 32 é 2 na quinta. Então, ó, opa, ficou feio esse 2. Log de 2 na base 2 elevado a 5 vai ser igual a 5. Por quê? Olha, log de 2 na base 2 vai ser 1. E aí vai sobrar só o 5. E se você tiver dúvidas ainda, você pode resolver do jeito clássico, ó. 2 elevado a x igual a 32. 2 elevado a x é igual a 32. 2 elevado a x é igual a 2 na quinta. X igual a 5. Aqui a gente tem essa outra situação. Se a base é a mesma, os logaritmandos podem ser, às vezes eles são incógnitas. Se eles forem representados por incógnitas, mas eles são iguais e eles têm a mesma base, obrigatoriamente eles vão ser iguais. Com números, isso fica muito explícito. Só que alguns exercícios vai falar assim, log de x na base 2 é igual a log de y na base 2. Então, você sabe que o x é igual a y, igual eu falei ali, que b é igual a c. E aqui é quando o log é elevado. Ó, por exemplo, se eu pegar a elevado a log de b na base a, o resultado vai ser b. Porque se a gente for resolver essa questão, a gente vai voltar para aquilo lá. Se a gente por exemplo, a gente vai começar pelo expoente. Se eu for responder, ó, log de b na base a igual a x, então a elevado a x vai ser igual a b. Então, a elevado a que valor? A esse valorzinho aqui vai ser igual a b, que daí a gente retorna para essa situação do início. As propriedades dos logaritmos, elas têm a intenção de simplificar os cálculos, simplesmente isso. E elas são muito parecidas com as propriedades da exponencial, da potenciação, quis dizer, que a gente usa na exponencial também. A primeira é o logaritmo de um produto. Por exemplo, a gente tem aqui que o log de b vezes c na base a vai ser igual ao log de b na base a, mais log de c na base a. Aí eu trouxe alguns exemplos para ilustrar. Por exemplo, alguém te pede para resolver log de 60. Aí ele te deu que o log de 2 é 0,3, o log de 3 é 0,48. Você fala, vixe, como que eu vou responder se eu não sei o log de 60? Você só tem log de 2 e de 3. Multiplicando. Então, você sabe que o log, ali como está suprimido, a gente sabe que é 10. A gente sabe que 60 é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 10. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 10 é 60. Na base 10 aqui. Que vai ser igual a x, que eu não sei. Então, eu sei que vai virar log de 2 na base 10, mais, porque ali é multiplicação, log de 3 na base 10, mais log de 10 na base 10, que vai ser igual a x. Log de 2 na base 10, ali ele me deu, é 0,3. Log de 3 na base 10, ele já me deu também, 0,48. Quando o logaritmando e a base são iguais, o resultado é 1. Então, o x vai ser igual a 1 mais 0,48 mais 0,3. 1,78. Viu como é simples? É só você substituir. A próxima propriedade, a segunda, é um logaritmo de um quociente. Quando a gente tem um dividindo pelo outro, a gente pode subtrair. Então, ao invés de log de b dividido por c na base a, você vai fazer log de b na base a, menos log de c na base a. Você copia na mesma ordem. O de cima é o primeiro e o de baixo é o segundo. Mais um exemplo para ilustrar. Log de meio. Aí você fala, ixi, não sei quanto que é log de meio. Tudo bem, mas você sabe que o log que meio é a mesma coisa que 5 dividido por 10, na base 10, que vai ser igual a x. Então, eu sei que o x vai ser igual a log de 5 na base 10, menos log de 10 na base 10. Então, o x vai ser igual a 0,7 menos 1. E o x vai ser igual a menos 0,3. Já a terceira propriedade é o logaritmo de uma potência. No caso, o expoente, a gente faz assim. O expoente, a gente joga para frente. Que é isso que está acontecendo, ó. Log de b na base a, log de b elevado a c na base a. O c, ó, ele vem para frente, como se a gente desse um tapa. E esse c se transportou, ó. Ele veio aqui multiplicando ao invés de ficar lá no quociente. Aí aqui eu trouxe mais um exemplo.
Por exemplo, ele te deu log de 10, log de 81 na base 10. E ele só te dá o log de 3. Aí você fala, ih, como que eu vou me virar? Só que a gente já até calculou. 81 é a mesma coisa que 3 elevado a 4, que vai ser igual a x. Então, você sabe que vai ser 4, porque o expoente a gente joga pra frente, ó. Expoente joga pra frente. Então, vai ser 4 vezes o log de 3, que vai ser igual a x. Então, o x vai ser igual a 0,48 vezes 3, ó. 3 vezes 8, 24, sobe 2. 3 vezes 4, 12, mais 2, 14. 1,44. Isso é uma coisa que eu canso de falar. Não usa calculadora quando estiver estudando. Às vezes você está estudando e você pensa assim, vou usar a calculadora, porque até eu fazer esse monte de conta com vírgula vai demorar. Exatamente, vai demorar. Se você não tem prática, conforme você vai praticando, você vai cada vez pegando as manhas, pegando manias de cálculo, aprendendo como que é a melhor forma que você faz. Então, acaba facilitando. Por isso, eu sempre digo, evita usar a calculadora, sempre faça as continhas no papel. Mudança de base. Às vezes, você vai se deparar com uma conta que não vai ter como você trabalhar naquela base que ela tá te dando. E aí, a melhor maneira é de você mudar a base. A base, basicamente, é o log do de cima na base que eu quero sobre o log do de baixo na base que eu quero. Pode reparar ali, log de B na base C, que é uma base que vai me favorecer, geralmente base 10. Por exemplo, se eu tiver aqui log de 2 na base 3. E aí, ele me deu o resultado de log de 2 e o resultado de log de 3 na base 10. Aí, você vai fazer o log do de cima na base que eu quero, que é o 2 na base 10, dividido pelo log do de baixo, que é 3, na base que eu quero, 10. E aí, ele já deu pra gente. Então, seria 0,3 dividido por 0,48. É uma coisa hipotética que eu acabei de inventar. Consequentemente, quando a gente tem o log do de cima na base que eu quero sobre o log do de baixo na base que eu quero. Se eu mudar a base se eu mudar a base e eu manter a base, o logaritmando ser a base, em cima seria, nessa situação, seria, ó, log do de cima na base que eu quero, que é A, dividido pelo log do de baixo na base que eu quero. Quando eu mudo a base, o inverso dele, a gente vai pegar e manter, vai virar número 1, ó. Sobre o log do de baixo na base que eu quero. Isso vai funcionar quando a gente tiver quando a gente tiver querendo... Em alguns exercícios, ele vai pedir situações assim específicas que a gente vai precisar fazer isso. Por exemplo, quando o expoente é negativo. Tem vários casos. Na lista de exercício eu coloquei uma situação assim. Ó, aqui tem outra situação que eu coloquei como exemplo. Escreva log de 7 na base 3 na base 10. Então, vai ser o log do de cima, na base que eu quero, que é 10, sobre o log do de baixo, que é 3, na base que eu quero, que é 10. Isso aqui é só para exemplificar. Nessa situação, vai virar isso. Agora, esse daqui é uma coisa que praticamente não cai. Assim, muito raro cair, eu coloquei mais só para mencionar mesmo, que é o logaritmo natural, o logaritmo neperiano, que ele vai ser representado pelo ln de A, que é a mesma coisa que o log de A na base E. E esse E, ele é a constante de Euler, que é aproximadamente 2,71. É um número, assim, gigante, é um número irracional. Ele nunca acaba. Ele também é chamado de número de Napier. E ele foi descoberto, na verdade, pelo John Napier e foi aprimorado pelo Leonhard Euler. E aí, ela é uma constante matemática muito importante. Ela serve para as finanças, para a física, para a engenharia, para a biologia, tem várias funções. Só que não é um conteúdo recorrente nos vestibulares. Mas ela geralmente cai, ela vai cair, tipo, numa matriz, em alguma coisa assim. Só que é bem raro cair, bem difícil, porque é uma coisa complicada. E aí, se fosse uma situação assim, vamos supor, se ele te pede, sei lá, log de 2,71 na base E. Basicamente, você vai substituir. Vai ser o log de 2,71 na base 2,71, que nesse caso seria número 1. Gente, por hoje a aula seria só. Eu só queria dar um recadinho pra vocês, que é uma coisa assim que me motivou nos meus momentos de desespero, que é só não passa quem desiste. Tem quem vai demorar 6 meses, tem quem vai demorar 1 ano, tem quem vai demorar 5 anos, tem quem passa direto, mas só não passa quem desiste. Uma hora você vai passar. Você só tem que ter persistência, tem que ter resiliência de aceitar esse momento difícil, de tentar se virar da melhor forma possível. Tenham paciência e vocês vão conseguir. Não se desestimulem,
Falta pouco tempo pro Enem, sim, mas não é motivo de desespero. Ainda dá tempo de fazer muita coisa. E a gente tá com vocês. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem no WhatsApp, pode mandar mensagem no Instagram, onde for melhor, que a gente tem o grupo. Meu Instagram é @babidala. Se alguém quiser me seguir, conversar, falar alguma coisa, eu tô disponível, tô à disposição. Eu gosto muito de falar dessas coisas, porque foi uma coisa muito recorrente na minha vida por relativamente um longo período de tempo, e eu sei o quanto é difícil. Então, gente, não se desmotivem. A gente já está praticamente caminhando para a reta final e a gente sabe que o pessoal não está mais acompanhando as aulas com tanto afinco. Então, continuem, sigam firme. E esse domingo tem simulado de exatas, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima.